Canal Valdeci o Sonhador YouTube. Se você deseja saber a importância do Espírito Santo na vida de um cristão, aqui estão 10 razões pelas quais precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma parte poderosa e indispensável da vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é a presença manifesta e o poder de Deus. Existe algum cristão por aí que pensa que não precisa do Espírito Santo? Eu diria que eles não são cristãos genuínos em primeiro lugar. Todo filho de Deus sabe que não pode viver sem o Espírito Santo. Vamos aprender cerca de 10 razões pelas quais precisamos do Espírito Santo hoje. O Espírito Santo é um dom de Deus e está disponível para todos que creem em Jesus Cristo. Se você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne, e você o confessou como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. Atos capítulo 2 versículo 38. Pedro respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e você receberá o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, também conhecido como Espírito de Deus, Paráclito ou Consolador, é a terceira pessoa da divindade. Ele é o mesmo Espírito que pairava sobre as águas quando o mundo foi criado. Gênesis capítulo 1 versículo 2. No exato momento em que uma pessoa confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela é selada pelo Espírito Santo. A partir daí, o Espírito assume a obra de trazer à tona o melhor de Deus neles. O Espírito Santo nos faz bem. Todos precisam deste Espírito Santo. Se todos nós entendêssemos o quanto precisamos do Espírito de Deus, todos pediríamos para recebê-lo. O batismo do Espírito Santo não vem apenas para nos fazer sentir bem por sermos cristãos. No momento em que uma pessoa recebe o Espírito de Deus, ele inicia uma obra obrigatória de transformação. O Espírito Santo não existe na vida do crente por diversão. Ele tem uma obra transformadora a realizar na vida deles que não pode ser realizada por mais ninguém, exceto ele. Qualquer pessoa que tente minimizar a importância do Espírito Santo é uma pessoa espiritualmente cega ou um agente das trevas. Por que precisamos do Espírito Santo? Porque precisamos do Espírito Santo. Na manhã da criação, vimos o Espírito Santo trabalhando. Gênesis 1 nos diz que no início a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobriu as águas profundas, e o Espírito de Deus estava se movendo sobre as águas. Em outras palavras, no início, a superfície da terra estava coberta por água, seguida por uma escuridão espessa. A próxima presença mencionada aqui foi Deus Espírito Santo em ação. A presença do Espírito Santo foi crucial na criação de tudo o que Deus fez na terra. O Espírito de Deus não se movia sobre as águas à toa. Ele estava trabalhando ao lado do Deus Criador, Jesus Cristo. Ao fornecer o poder necessário para manifestar os decretos de Deus, o Espírito teve um papel poderoso a desempenhar na criação da terra e de tudo o que nela existe. Ele não terminou aí. O Espírito Santo é a força vital de Deus trabalhando para sustentar tudo que Deus criou. Depois de ajudar a criação dos céus e da terra, o Espírito Santo ainda é o poder de Deus sobre o qual estas coisas são sustentadas. Se o Espírito Santo parasse de manter tudo que Jesus Cristo criou, tudo entraria em extinção numa fração de segundo. João capítulo 6 versículo 63. É o Espírito quem dá vida. A carne não ajuda em nada. Se é o Espírito Santo que dá vida, por que então alguém pensaria que não precisa do mesmo Espírito em sua vida? Quanto ao motivo pelo qual precisamos do Espírito Santo, deixe-me dar-lhe rapidamente mais alguns exemplos da Bíblia. O Espírito Santo capacitou Josué para conduzir os israelitas à terra prometida. Josué capítulo 1 versículo 8 e 9. O Espírito Santo capacitou Sansão a derrotar os filisteus. Juízes capítulo 13 versículo 25 e capítulo 4 versículo 6. O Espírito Santo deu a Gideão coragem para liderar os israelitas contra os midianitas. Juízes capítulo 6 versículo 14. O Espírito Santo inspirou os profetas a falar a palavra de Deus. Isaías capítulo 61 versículo 1. Jeremias capítulo 20 versículo 9. Ezequiel capítulo 2 versículo 2. O Espírito Santo deu sabedoria aos juízes e reis. Êxodo capítulo 31 versículo 3, Deuteronômio capítulo 1 versículo 17, capítulo 1 Samuel capítulo 16 versículo 13. O Espírito Santo capacitou o povo de Israel a adorar a Deus. Salmo capítulo 51 versículo 11, Isaías capítulo 32 versículo 15. Zacarias capítulo 4 versículo 6. O Espírito Santo deu ao povo de Israel esperança para o futuro. Isaías capítulo 40 versículo 31. Joel capítulo 2 versículo 28 e 29. Zacarias capítulo 12 versículo 10. O Espírito Santo preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Isaías capítulo 42 versículo 1. Malaquias capítulo 3 versículo 1. Aparentemente, o Espírito Santo sempre esteve lá. Ele sempre desempenhou um papel importante no sucesso de tudo o que o povo de Deus faz na terra. Tendo visto tudo que o Espírito Santo realizou nas e através das pessoas mencionadas nas Escrituras acima,
Não creio que exista uma razão para deliberarmos sobre se precisamos ou não do Espírito Santo. 7 razões pelas quais precisamos do Espírito Santo. Para ser mais específico, aqui estão 7 razões pelas quais precisamos do Espírito Santo. 1. O Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. Efésios capítulo 4 versículo 30. Ele é o selo de propriedade de Deus sobre nós. 2. O Espírito Santo manifesta o fruto da piedade em nós. Gálatas capítulo 5 versículo 22 e 23. 3. O Espírito Santo nos capacita a orar com eficácia. Romanos capítulo 8 versículo 26. 4. Ele nos conforta em tempos difíceis. João capítulo 16 versículo 7. 5. O Espírito Santo nos dota de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 4, 6. O Espírito de Deus nos permite viver uma vida consagrada. 7. Ele nos guia em toda a verdade. Estas são apenas razões básicas pelas quais precisamos do Espírito Santo. Exploraremos mais extensivamente no próximo subtítulo. 10 razões pelas quais precisamos do Espírito Santo. Existem inúmeras razões pelas quais precisamos do Espírito Santo. Fique comigo. Exploraremos 10 desses motivos a seguir. 1. Nascer de novo. Na conversa de nosso Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, vimos um papel muito significativo que o Espírito Santo desempenha em nossas vidas. Ele nos faz nascer de novo. João capítulo 3 versículo 3 e 5. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá ele entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo nos faz entender ainda que ninguém pode se tornar cidadão do reino de Deus se não nascer de novo. Você não é cristão porque vai à igreja, mas porque tem o Espírito de Deus habitando em você. Quem não tem o Espírito Santo não pertence a Deus. Romanos capítulo 8 versículo 9. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor e Salvador, a sua cidadania muda, do reino das trevas para o reino de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo nos faz entender ainda que ninguém pode se tornar cidadão do reino de Deus se não nascer de novo. Você não é cristão porque vai à igreja, mas porque tem o Espírito de Deus habitando em você. Quem não tem o Espírito Santo não pertence a Deus. Romanos capítulo 8 versículo 9. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor e Salvador, a sua cidadania muda, do reino das trevas para o reino de Deus. O Espírito Santo em nós, o selo de propriedade de Deus sobre nós. A presença do Espírito Santo em nós completa e sela a nossa salvação. 2. Para receber o poder de Deus visa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder manifesto de Deus. Antes de sua ascensão, nosso Senhor Jesus Cristo instruiu seus discípulos a não se aventurarem no ministério público ainda, mas eles deveriam esperar em Jerusalém, até serem cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 1 versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Saméria, e até os confins da terra. O Senhor deu esta instrução porque queria que os apóstolos recebessem a medida do poder de Deus necessária para o seu ministério público. A vinda do Espírito Santo deveria trazer aos discípulos o poder de Deus, com o qual eles sairiam e libertariam os cativos das mãos de Satanás. João capítulo 14 versículo 12. Em verdade vos digo que quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. De acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem nele farão obras maiores do que as que ele fez enquanto andava pela terra. Mas se isto não será possível se o indivíduo não estiver cheio do Espírito Santo. Vimos esta verdade evidente nos Atos dos Apóstolos. À medida que os discípulos saíram para compartilhar o Evangelho, Deus confirmou sua palavra com sinais e maravilhas. Atos capítulo 5 versículo 12. Precisamos do Espírito Santo, porque precisamos do poder de Deus para nos ajudar a cumprir o ministério. 3. Para ter acesso à verdade de Deus. Durante uma de suas conversas com os discípulos, Jesus lhes fez saber que lhes era dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a outro. Mateus capítulo 13 versículo 11. Observe também que naquela época também eram os discípulos que tinham uma medida do Espírito Santo. João capítulo 20 versículo 22. Sem isso, eles não teriam sido capazes de compreender os ensinamentos do Senhor. João capítulo 14 versículo 7. Ele é o Espírito Santo, que conduz a toda a verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o procura e não o reconhece. Mas você o conhece, porque ele mora com você agora e mais tarde estará em você. Desde o tempo, os segredos de Deus sempre foram esclarecidos para aqueles que tinham o Espírito de Deus com eles. O profeta Daniel é um grande exemplo. João capítulo 14 versículo 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo o que vos disse. Muitos incrédulos leem a Bíblia com o intelecto e pensam que a compreenderam, mas a Bíblia Sagrada é criptografada espiritualmente. Somente o Espírito Santo descriptografa. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode dizer que entende as Escrituras. O Espírito Santo em nós é o Espírito de revelação. Ele nos ensina e nos revela a verdade da Palavra de Deus. 4. Possuir a sabedoria do conhecimento da Vinos. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria e conhecimento. Foi o mesmo Espírito que operou através de Jesus Cristo, para confundir os fariseus e todos os que o questionavam. Isaías capítulo 11 versículo 2: E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito Santo nos reveste de sabedoria do alto. Ele não apenas faz isso, mas também impactou conhecimento para nós, ao soprar nas Escrituras e trazer à nossa compreensão a verdade da Palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 12 e 13: O que recebemos não é o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos compreender o que Deus nos deu gratuitamente. Isto é o que falamos, não em palavras que nos são ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito, explicando realidades espirituais com palavras ensinadas pelo Espírito. Foi a sabedoria do Espírito Santo que operou através de Daniel e capacitou-o para a proficiência na interpretação de sonhos, na resolução de enigmas e na explicação de mistérios, dando-lhe excelência em tudo o que ele fez. 5. Para sermos guiados em nossa vida diária, o Espírito Santo nos guia, aconselhando-nos sobre as coisas certas a fazer e as erradas a evitar. O Espírito de Deus na vida de um crente trabalha para garantir que o crente não caia cegamente nas armadilhas do inimigo. Romanos capítulo 8 versículo 14: Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Existem mentiras e enganos nos quais aqueles que não têm o Espírito Santo caem facilmente, mas o indivíduo que tem o Espírito do Senhor está num lugar mais seguro. Através da sua voz mansa e delicada e do seu dom de discernimento, o Espírito Santo nos guia e nos conduz, garantindo que caminhemos no caminho de Deus e permaneçamos dentro da sua vontade. Onde outros escorregam e caem, o Espírito Santo guia nossos passos para longe disso. 6. Para nos permitir orar com eficácia, você pode chamar o Espírito Santo de Espírito de oração. Porque o Espírito Santo ama a oração, ele capacita aqueles que o têm a orar além de sua capacidade natural. Sem o Espírito Santo, ninguém tem zelo para orar o suficiente. O Espírito Santo fornece o fogo que acende em nós a fome de oração. Romanos capítulo 8 versículo 26: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos pelo que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós através de gemidos mudos. Não é preciso perguntar por que alguém que inicialmente evitava orar ou dormir enquanto orava, começa a amar a oração e a orar por mais tempo. É evidente que tiveram um encontro com o Espírito Santo, e o poder capacitador do Espírito de Deus é evidente na sua vida de oração. Romanos capítulo 8 versículo 27: E aquele que sonda os nossos corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelo povo de Deus de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo também nos guia e nos capacita a orar de acordo com a vontade de Deus. Ele nos lidera e nos permite orar de forma eficaz e eficiente. 7. Para produzir frutos piedosos. O fruto do Espírito Santo é a evidência da obra de transformação do Espírito Santo na vida de um cristão. Gálatas capítulo 5 versículo 22 e 23: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Assim como nosso Senhor Jesus disse: uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa não dá frutos ruins, e uma árvore má não dá frutos bons. Mateus capítulo 7 versículo 18. Em outras palavras, não podemos professar que somos salvos e pertencemos a Deus, mas os frutos piedosos estão ausentes em nossas vidas. O Espírito Santo trabalha em nós para garantir que produzamos frutos de justiça. Filipenses capítulo 1 versículo 9 e 11. 8. Para se preparar para a eternidade quando somos salvos. O Espírito Santo não para de nos selar como pessoas que pertencem a Deus. Ele passa a trabalhar em nós, para nos purificar, para nos santificar e para nos ajudar a viver uma vida consagrada. Efésios capítulo 4 versículo 30: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, por quem fostes selados para o dia da redenção. Visto que nosso Senhor Jesus Cristo está voltando para uma igreja sem mancha ou mácula. Efésios capítulo 5 versículo 27. O Espírito Santo trabalha incansavelmente para preservar para o Senhor uma igreja santa e irrepreensível, até o dia de seu retorno. O Espírito Santo sustenta e preserva todos os que pertencem a Deus enquanto estão na terra. Ele trabalha duro para garantir que cada alma salva não se perca novamente no reino das trevas. 9.
para ser vitorioso na guerra espiritual. O poder para enfrentar o reino das trevas e destruir as suas obras não vem de um cristão. O poder pertence a Deus. Células capítulo 62 versículo 11. Zacarias capítulo 4 versículo 6. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, disse o Senhor dos exércitos. A batalha é do Senhor. É Deus quem luta através de nós, através da habitação do Espírito Santo para pisar nas obras das trevas. Ninguém sem o Espírito Santo pode enfrentar o inimigo e voltar ileso. A maioria das opressões espirituais pelas quais as pessoas passam apenas persistem porque não têm a unção do Espírito Santo que lhes permitiria resistir e colocar o inimigo sob os seus pés. 10. Para condenação e restauração, o Espírito Santo cuida de nós e nos convence de nossos erros sempre que nos desviamos. É verdade que existem pessoas que agem de forma perversa e são inflexíveis na mudança. Eles não sentem remorso por seus pecados, mas isso simplesmente revela que eles não têm o Espírito de Deus vivendo neles. João capítulo 16 versículo 8. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Quando necessário, o Espírito Santo nos mostra que estamos aquém do padrão estabelecido por Deus para nós. Isto, por sua vez, nos leva ao arrependimento e depois a um relacionamento melhor com Deus, influenciando positivamente nosso crescimento espiritual em Cristo. Oração para receber o Espírito Santo. Importante em nossas vidas. Não gostaria de recebê-lo em sua vida. Se você não tem o Espírito de Deus habitando em você, faça esta oração de arrependimento. Depois faça a oração para receber o Espírito Santo nesse vídeo, e também estarei deixando na descrição desse vídeo. Querido Pai Celestial, acredito que você enviou o seu Espírito Santo para fazer de mim sua morada. Peço-lhe que me encha com o seu Espírito Santo, de acordo com a promessa da sua palavra. Meu desejo é ser guiado pelo teu Espírito, e viver uma vida que te agrade. Quero ser transformado e usado por você no reino terreno, assim como Daniel. Quero criar um impacto duradouro na minha geração e além dela. Obrigado, Pai, por seu amor e graça. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta breve oração com fé e com um coração sincero, pode ter certeza de que o Espírito Santo entrará em sua vida. O Senhor Jesus Cristo irá batizá-lo no Espírito Santo, para permitir que você cresça em sua fé, viva uma vida santa e cumpra seu propósito divino na terra. Considerações finais sobre por que precisamos do Espírito Santo. Tempos interessantes em que vivemos, mas os mais mortais. Nestes últimos dias, precisamos do Espírito Santo agora, mais do que nunca. O santo grau está em estar cheio do Espírito Santo. Todo cristão deve procurar diariamente ser cheio do Espírito de Deus. Nosso maior desejo deve ser permanecer cheio do Espírito Santo. Entre aqueles que fazem a diferença no mundo hoje, inclua aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Depois de ler este artigo, acredito que você tenha visto como é necessário ter o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, faça a oração deste artigo. Ore diariamente até que o Senhor responda e te betais no Espírito Santo. Amado, confio que você aprendeu algo novo hoje, depois de ler nosso artigo sobre 10 razões pelas quais precisamos do Espírito Santo. Minha oração por você é que você seja cheio e permaneça cheio do Espírito Santo, e que o Espírito do Senhor te preserve até o fim. Amém. Obrigado novamente por ter assistido o vídeo e daqui que Deus o abençoe.